Oi, gente, boa noite. Soraya, psicóloga. Tô passando aqui hoje, né, para deixar mais um vídeo para a gente poder refletir. Nesse momento, eu tô querendo falar sobre uma situação que eu comecei a perceber, né, na minha vida e logo depois duas amigas falaram disso também. Então, eu acho que é alguma coisa que está passando, né, está acontecendo na vida de cada um de nós e que vale a gente poder falar disso, né? Há uns 4 dias atrás, uma amiga conversou comigo, né, me mandou uma mensagem dizendo do quanto tinha sido difícil para ela fazer uma pequena viagem, né, do lugar que ela mora para uma casa que ela tem, uma casa de praia, que ela iria para lá para ficar, né, em isolamento, já que o filho e o marido voltaram a trabalhar sem ser de home office. E essa minha amiga sinalizou o quão angustiante foi se deparar com o fato de que para o lugar que ela foi, por exemplo, o uso de máscara não estava sendo obrigatório, né, numa outra cidade. E ela disse que isso, no momento em que ela começou a transitar, enfim, a se deparar com as pessoas, ela se sentia bastante ameaçada, né? E que ela não imaginou que fosse ser tão angustiante. E, curiosamente, recentemente, no condomínio que eu moro, eu comecei a perceber pessoas chegando, passando pela portaria, caminhando, né, no espaço comum, sem máscara também, né? Sem máscara e também sem nenhuma vergonha, né, de estar contrariando uma determinação, né, por decreto de proteção. E aí, qual não foi minha surpresa que ao sair, né, de carro para poder ir ao mercado, eu me deparei na rua com várias pessoas sem o uso da máscara aqui no Rio de Janeiro. Então não era só no meu condomínio, não era só na cidade, né, que essa minha amiga estava. E isso me deixou muito desconfortável, porque a impressão que a gente tem é que ou está fazendo tudo errado e o outro está certo, né? Ou o outro realmente está querendo, né, fazer pouco da situação. Como se fosse mesmo, né, como muitas pessoas vêm falando, um certo prazer na desobediência civil, né? Como se tivesse aquela necessidade de mostrar que não vai se submeter, né? E o quão complicado é isso, você se deparar, né, com uma situação social em que você não tem o direito, né, de se proteger, sua proteção não depende só de você e você não consegue se proteger porque o outro entende que ele por si só basta, né? E aí, qual não foi minha surpresa quando hoje uma outra amiga que também sempre colabora dando, né, as percepções, as coisas que ela vai percebendo no dia a dia, que é onde ela mora, né, abriu uma barraquinha em frente ao condomínio dela há um tempo atrás, antes da pandemia, e ela falou que nunca viu, né, aquela barraquinha tão lotada, que as pessoas vão para ali, né, todo dia que a barraquinha abre, sem máscara, ficam ali aglomeradas conversando como se nada tivesse acontecendo, né, como se não houvesse amanhã. E ela disse que começou a ouvir um certo comentário, e eu achei tão bizarro, mas enfim, acho que vale a gente falar, porque é possível que isso esteja circulando enquanto discurso, né? Que na verdade egoísta é quem quer o isolamento, né? Que está pensando só em não se contaminar. É muito curioso essa distorção
né, dos fatos para caber numa verdade que atende a alguns. Na verdade, o isolamento, o distanciamento social, ele impõe, né, uma limitação ao prazer, né, à liberdade de ir e vir, ao desejo de fazer da sua vida aquilo que você quiser, né. Isso tem um preço alto para todos, né, mas alguns se arrogam o direito, né, de não passar por isso e a sair, né, e como se não bastasse, além de estar descumprindo o fique em casa, né, que agora até já está mais flexibilizado, descumpre a obrigatoriedade do uso da máscara. E é curioso porque isso vai se colocar, não tende a se resolver de imediato e fala de um conflito que vai se sustentar por algum tempo. Porque as pessoas começam a ter que voltar a trabalhar, né? As escolas já começam a se programar o retorno, né, das aulas, e na rua vai existir essa maior circulação de pessoas que entenderam a flexibilização como a liberação, ou seja, vivendo a ilusão de uma vida sem consequência, né, de uma vida sem nenhuma necessidade de regulação pela realidade, né. E eu acho curioso que a gente viva isso, inclusive num momento em que o próprio presidente foi obrigado a entender a necessidade disso, né? Quando eu vejo, como aconteceu aqui, né, no prédio que eu moro, pessoas circulando, entrando no elevador sem máscara, óbvio que se tiver alguém eu nem entro, mas vendo essas pessoas circularem, eu fico me perguntando o que isso socialmente quer dizer, né? Qual é a linguagem, qual é o código que essas pessoas, né, estão construindo? Não é possível que esse seja o novo normal, né? Não é possível que o novo normal fale de uma desconsideração coletiva. Não é possível que depois disso tudo o que vá sobrar, né, é um florescer narcísico individualista, né, que condene o coletivo, porque é mais do que viver o prazer de poder, né, em alguns lugares, assim, que a pessoa acha que pode então ir numa loja que abriu, respeitando a segurança que está sendo colocada. É mais que isso. É achar que vai e que vai do jeito que quiser ir. E aí eu não consigo dissociar isso desse discurso, né, de oposição, né, de rebeldia civil, porque tem um certo olhar, tem um certo posicionamento, tem um certo empoderamento, né, que essas pessoas, pelo menos a maioria, eu vi, né, com essa postura um pouco arrogante, né, como se fosse da prevalência de uma verdade. E eu acho que isso é um sinal de que viveremos conflitos, né, sérios. Imagina uma família em que a mãe ou o pai, uma das partes, entenda a necessidade de se manter aquilo que está como decreto colocado como uma medida preventiva e o outro entende que é uma bobagem, né? Tem que haver uma desobediência civil e decida não usar. Como é que fica esta criança que é fruto desse casal, né? Ou até mesmo nas guardas compartilhadas, quando um acha uma coisa, o outro acha outra. Como será confuso para as crianças entenderem, né?
E que momento é esse que a gente vive que a gente abre precedente para discutir o óbvio? Isso me parece muito curioso. Eu não sei se vocês têm se deparado com isso, né? Mas a onda que parece se aproximar, né, de nós é exatamente o aumento do risco, né, da sensação de desproteção, de falta de garantia, porque você vai à rua protegido e, na verdade, você se depara com pessoas sem proteção. E essas pessoas te olham, né, buscando para si um certo poder, né, como se fossem os donos da verdade. E como agir, né? Como fazer para que aquilo que é determinado, né, como segurança para cada um de nós, de fato seja colocado? Porque eu tenho a impressão, é só uma impressão, que à medida que o presidente, né, teve que se submeter à lei, né, teve então que adotar o uso da máscara, a impressão que eu tenho é que as pessoas começaram a querer, né, praticar o seu ato de desobediência em prol disso, porque eu não consigo encontrar uma outra explicação para tamanho disparate, né? Por mais que nós saibamos que todos nós estamos sofrendo as consequências de um isolamento, do distanciamento, da privação da liberdade e de muitos dos prazeres, né? O prazer de estar com amigos num restaurante, num bar, enfim, o prazer de estar numa noitada para muitos, no cinema, enfim. É claro que tem uma perda, é claro que à medida que o tempo passa isso fica ainda mais pesado, né? Mas por que será que algumas pessoas estão conseguindo ter empatia e colaborar com outras e outras não? E como é que a gente vai fazer, né? Se existe um decreto que obriga o uso da máscara, se nós sabemos que existe uma doença que não está controlada, se nós sabemos que essa doença ela vai de uma gripe ao óbito, né? Como fazer para que a gente possa fazer valer o nosso direito de andar por aí, aonde estiver liberado para ir, com segurança? Será que é isso mesmo? Nós que fizemos o distanciamento, que tentamos cumprir aquilo que já foi colocado como melhor a fazer, nós é que vamos ficar acuados, nós é que vamos nos sentir oprimidos? Recentemente eu estava na fila do Sans Club e tinha um senhor praticamente colado atrás de mim. E aí eu olhei para ele, olhei para a marcação no chão, ele entendeu e continuou colado e eu pedi a ele que ele se afastasse, né? A gentileza dele manter o afastamento necessário e adotado, né, como prevenção. E ele se sentiu aviltado, né, porque ele achava que não tinha problema e foi o que eu falei para ele. Não sei se é para o senhor, para mim é, então por favor. E eu realmente só conseguia que ele se afastasse quando eu comecei a simular a tosse, porque aí então ele, né, se afastou. Até onde as coisas vão acontecer assim, né? Eu acho que a gente realmente precisa pensar de que forma pressionar para que a lei se faça, né? Seja cumprida e que as pessoas comecem a entender, ter maior fiscalização, não sei, mas é inadmissível que na hora de uma flexibilização a gente tenha que se sentir ainda mais inseguro do que antes. Já não bastasse a certeza que tínhamos que o retorno traria insegurança, né? Até por tudo
que a gente viveu, ainda tem que contar com a colaboração dessas pessoas. Vamos resistir. Boa noite.